Fala pessoal, estamos mais um dia aqui de Congresso Espectro 2025, congresso idealizado pelo Dr. Tiago Castro. E como ele sempre orienta, né, aconselha a importância de dar acolhimento para as famílias atípicas. Por isso que hoje nós convidamos a doutora Lilian Moura, pedagoga, que montou uma consultoria, uma mentoria para famílias atípicas, dando exatamente esse acolhimento. Muito obrigado, não só por Hum. participar do nosso Confcast, como também pelo lindo trabalho que você tem realizado, Lilian. Ai, eu que agradeço o convite, agradeço a grande oportunidade de estar nesse evento. É um evento riquíssimo, com informações de qualidade, porque hoje, principalmente com a nossa tecnologia, informação não falta, É mas verdade. muitas vezes é difícil separar o que realmente é de qualidade, que tem evidências científicas, e esse evento, Até o momento, qual que é o ponto mais alto do evento que você considera? Você falou, olha, foi nossa, magnífico as para palestras. mim, principalmente quando fala do diagnóstico, qual que é o objetivo do diagnóstico, é uma coisa que eu falo muito para as famílias, né, que o diagnóstico não é uma sentença, o diagnóstico serve como te ajudar a traçar um caminho, para você ter o norte, aonde você precisa trabalhar, quais as possíveis dificuldades. Então, esse evento está mostrando muito para os profissionais não ficarem tão apegados só ao diagnóstico, só aos sinais e sintomas. Vamos ver o indivíduo, porque cada um é único. Então, essa visão que cada profissional traz, eu acho que faz total Toda a diferença, diferença, né? faz. Acaba somando com o que você já criou, todo Sim, o conhecimento que você já tem e que tem passado para as é. famílias. Faz assim, ontem eu saí com a certeza que eu estou no caminho certo. Ah, que bom, Muito parabéns. bom. É só aperfeiçoando, Só. é temperando e melhorando, Sim, porque, né? assim, não podemos parar de estudar, Sim, né, é é muito verdade. importante. Mas como que você chegou até aqui? Me conta a sua história desde o início. Ah, Como que você entrou nessa área do autismo? então a minha história, ela é uma história muito bonita, eu diria. Eu sou casada, tenho 28 anos, fazendo hoje aniversário de casamento, Parabéns! obrigada. Ó, o presente aqui é o podcast, Tá então. vendo, é? Tenho uma filha de 26 anos, a Gabriela, e um filho de 21, Rafael. A Gabriela nasceu na Holanda e de parto domiciliar, uma coisa que é comum lá, nasceu com síndrome de Down. Né, Quando que ela foi diagnosticada? Quando que você soube? após um dia após o nascimento. Um dia após o É, nascimento. porque assim, eu era jovem, tinha 22 anos, não tinha histórico na família, então não tinha o porquê ter suspeita. A Gabi nasceu muito saudável e algumas características da síndrome e outras não. Entendi. Então o que fez a diferença foi a parteira deixou criar o vínculo, estabeleceu o vínculo, viu que estava tudo bem e deixou. No outro dia, com uma outra parteira, que ela veio conversar comigo, principalmente preocupada com problemas cardíacos, que é muito comum. A síndrome de Entendi. Down, grande parte das crianças nasce com alguma cardiopatia. Então, a preocupação dela não era a síndrome, que ela falou: "A síndrome é o de menos, só vamos ver se ela tem algum problema cardíaco". Então foi só após o parto que eu fiquei sabendo. Entendi. E qual que foi a sua reação quando soube da notícia? Então foi durante a gestação foi muito interessante. Em 99 não tínhamos essa Não tinha facilidade, tanto conhecimento. não, era cartas, né, a gente levava um mês para mandar carta e receber a notícia, não tinha internet, só quem trabalhava, eu não trabalhava fora, só meu marido. Então eu tinha, que minha prima me deu, muitas revistas Pais e Filhos, Crescer, para a gente lendo. E toda noite eu e meu marido líamos uma parte. E toda vez que a gente ia pegar uma revista, sempre estava em cima. Eu tenho até hoje a revista, escrito: "Sou médico e meu filho nasceu com síndrome de Down". Eu pegava aquela revista e falava: "Essa eu não preciso ler", e punha para Olha baixo. só, Então, quando eu vi a Gabi, eu percebi que tinha algo estranho, sabe, mas minha mãe falou assim: "Ah, todo bebê é igual, filha, não se preocupa". E foi. E quando a gente foi no hospital, onde o médico também não no exame clínico não pôde dar certeza, e daí ela colheu o exame de sangue, fez exame do coração, estava tudo certo. Eu saí do hospital falando pro meu marido: "A Gabi tem síndrome de Down".
Ele falou: "Como você sabe?" Falei: "Não, ela tem e tudo bem, ela vai continuar sendo a nossa bonequinha". Então a reação foi positiva. Foi. Eu lembro que tanto a minha mãe, que foi ficar comigo um mês lá, e quanto meu marido, eles tinham muito medo de eu ter depressão pós-parto. Mas assim, foi suave, foi suave. Você foi mãe com quantos anos? Eu tinha 22 para 23 22 anos. para 23. Então foi uma postura madura, né, você recebeu com madureza Sim, ali, foi muito foi. positivo. Só que a gente sabe que nem sempre é assim, né, Nem sempre é a assim. realidade para É. outros é outra. Então eu lembro que eu comecei a jornada, quando teve a certeza que saiu o exame, eu perguntei para o médico: "Tá, e agora? Né, que eu faço?". Ele me explicou: "Lilian, toda criança precisa de estímulo, toda. A sua só precisa de mais". Eu falei: "Tá bom, doutor, vamos lá". Vai exigir um pouquinho mais da mãe É. e do pai. E quando eu cheguei em casa, porque como é parto natural, então uma enfermeira acompanha a primeira semana. A enfermeira olhou para mim e falou: "Olha, Lilian, é o seguinte, médico conhece de doença e tratamento, mas ninguém conhece melhor sua filha do que você. Então siga seus instintos". Eu diria que eu uni essas 2 frases, é o que eu falo para as mães, que é estimulação instintiva. Siga o instinto, que instinto de mãe não erra. E foi assim. A estimulação da Gabi foi instintiva. Então, foi em casa, nas brincadeiras, uma coisa que eu me identifico muito com o doutor Tiago, os vídeos que ele posta fazendo atividades com as crianças. Então, a Gabi foi alfabetizada com jogos. Então, tudo que a gente ia fazer, a família, minha mãe também, sempre para nós tinha um objetivo, para ela era só brincadeira. Entendi. Então, Mas por você isso foi foi cres instruída ou você foi por instinto de mãe mesmo? eu diria, eu tinha 2 anos de pedagogia, eu diria que foi uma base mais pouca, porque não se falava muito ainda, Tá. e eu diria que eu fui instruída por nosso pai maior, Sim, porque com é certeza. só essa explicação. Hoje, eu sei, até criei um método, eu sei que tudo que eu fiz com a Gabi, tá tudo baseado em evidências científicas. Mas na época não tinha isso, Sim. né, e fluiu. Principalmente no dia que eu resolvi, que eu estava muito angustiada. Quando eu voltei para o Brasil, eu estava, sabe, aquela preocupação que eu acho que a maior preocupação das famílias não é: "Ai, meu filho, eu tenho preconceito, como que vai ser?", é o sofrimento que meu filho vai ter. Como a sociedade vai encarar o Sim, preconceito. preconceito. E o dia que eu falei assim: "Lilian, um dia por vez", Ótimo. fluiu. Então, famílias, mães, um dia por vez. Vai ter dia que a gente vai acertar, vai ter dia que a gente vai errar e tá tudo bem, sabe. E isso eu fui vivendo um dia por vez. Você sentiu aquela questão de que por estar vindo da Europa, vindo para o Brasil, de repente a questão de qualidade da saúde poderia ser uma menor oferta para sua filha, isso te preocupava também ou não? Então, eu Criou uma diria certa ansiedade a volta para o sim. Brasil? Você sabe que eu não tinha muita noção disso, Mas isso você né. não chegou Não, a pensar. eu tive a vontade de voltar para o Brasil, a Gabi tinha 5 É meses. bom que ficou perto da família, né, A minha ia ter preocupação um é essa, eu queria suporte. ficar perto da família, Sim, mas eu não tinha noção, para mim era tudo muito novo. Então eu lembro que eu passei no pediatra e ela sempre teve um desenvolvimento muito bom. Daí eu comecei com fono, depois equitação, mas sempre em escola regular e sempre a estimulação em casa. sim. Então isso era uma coisa muito natural. Eu não estava em outros meios ou em ONG, eu não via ainda essa necessidade. Então foi uma coisa muito instintiva. E uma coisa importante que eu falo também, a gente sempre tratou a Gabi, a gente via a inteligência dela, como as outras crianças, que precisa de limites também, não pode fazer tudo Sim. o que quer. Esse é um cuidado também que tem que tomar, Muito, né, porque quando muito. uma criança exige um cuidado especial, às vezes acontece que os pais mimaram um pouco mais o filho. E isso é prejudicial na educação. Muito, e a gente vê isso
Quando chega na fase da adulta, que precisa entrar no Que é mercado os de reflexos de que ficou trabalho. do que foi lá Sim, atrás. a gente não consegue inserir no mercado de trabalho, porque não Sim, teve limites, então não sabe conviver em sociedade, é né. É verdade. diferente se você pega alguma outra deficiência ou algum outro transtorno, que realmente comprometa essa parte cognitiva, que não tem como pôr limites. Mas síndrome de Down, autismo, como a maioria, a gente consegue dar um bom direcionamento. Então, vendo a proposta do doutor Tiago, a hora que eu olhei assim, falei: "Tudo a ver E como que comigo". você conheceu o doutor Tiago? Essa Então explica a história ali, essa história é porque lindíssima. você havia me falado nos bastidores que começou com síndrome de Down, né. Sim, eu comecei quando eu morei já em vários lugares, né, e morei em Curitiba, 9 anos. Em Curitiba eu fazia parte de uma ONG, e nessa ONG tinha um projeto de acolhimento. Foi onde realmente eu descobri a diferença de um acolhimento e o porquê eu aceitei tão bem tudo o que aconteceu com a Gabi, porque eu fui acolhida. Ai, que bom. Então, nesse projeto, eu pude ver a diferença nesse início, porque a Gabi começou com estímulo nos primeiros dias de vida, Sim. porque eu tive esse acolhimento Você sentiu o acolhimento por parte de quem? dos, profissio- dos Dos profissionais profissionais. que me mostraram assim: tá tudo bem. E aí que você sentiu a necessidade de, hoje, no seu método, indicar sempre o profissional de início, Sim, não sim. esperar a coisa piorar. Não, e assim, o que que eu falo, né, que foi o que me marcou na frase: "Toda criança precisa de estímulo". Sim, Então se tem alguma dúvida, né, ou então que nem o cariótipo no Brasil, que é o exame para síndrome de Down, demora às vezes um mês, 40 dias para sair, não espere tudo isso, estimula, porque sim. estímulo é bom para todas as crianças. Independente se tem ou não um Sim, problema. o meu filho é hiperestimulado, que ele é mais novo e cresceu na onda da Gabi. Então, quando eu vi a importância desse projeto de acolhimento, e eu me mudei de Curitiba para Rio Preto, lá eu senti a necessidade de implementar esse projeto de acolhimento, porque as mães estavam todas perdidas. Então, eu com outras mães montamos o projeto de acolhimento, tudo voltado à síndrome de Down, porque era o meu mundo, era o que eu conhecia, Sim. né. E como que você entrou no mundo do síndrome de Down? Quando eu fui, principalmente, a Gabi tinha acho que 14 anos em Curitiba, que eu comecei a perceber, quando eles chegam na adolescência, eles precisam mais de grupos. Tá. Na infância, Porque ela não a tem inclusão síndrome de Down, ela só não, tem. a Gabriela tem síndrome de Down. Ah, ela tem Ela síndrome de Down. tem Ah, entendi, síndrome de Down. A entendi. Gabriela nasceu com síndrome de Down, né. Então, o o que que aconteceu? Mesmo ela tendo todo o desenvolvimento, acompanhando a escola, chega na fase da adolescência, começa mais os preconceitos. Então, "Ai, a Entendi, Gabi é excelente, tem amizades dentro da escola, mas na hora que é para chamar em algum compromisso, restringe". Então foi onde eu procurei uma ONG, pra Gabi começar a se relacionar, e conheci o projeto de acolhimento. entendi, Então que fez que daí começou a fazer sentido o porquê o desenvolvimento da Gabi era de grande sucesso. entendi. Porque a Gabi com 7 anos, quando entrou na primeira série, né, que antes era a primeira série, hoje é o segundo ano, ela já lia e escrevia letra cursiva. Olha só. Então, assim, o desenvolvimento dela sempre foi muito próximo ao normal, né, dito Sim, normal. sim. E eu não entendia muito. E daí foi onde eu comecei a juntar as peças. Falei: "Ah, o acolhimento fez a diferença para começar o estímulo". Daí em Rio Preto, quando eu mudei para Rio Preto, as mães começaram a me perguntar: "Tá, Lili, o que você fez?" Eu falei: "Estímulo". Daí eles: "Não, mas eu também fiz estímulo, e por que o meu não é igual?". Daí foi onde eu fui estudar, já era formada em pedagogia e fui fazer pós em neuro. Daí Entendi. eu comecei a entender que o que que muitas famílias acham que é estímulo? Levar em terapias. E famílias, oi, desculpa, famílias, estímulo. É o tempo todo. É o tempo todo, é na hora de comer, é na hora de dar banho, é na hora de brincar, é na hora que você precisa fazer uma atividade, né. Eu sei que às vezes a gente não tem tempo, a gente não está com paciência, mas sempre que possível, inclua a criança. Esse é o estímulo que funciona. Chega no terapeuta e fala: "Por favor, me ensine a fazer em casa", porque não adianta você fazer 20 horas de terapia, que normalmente não é isso, é menos,
e chegar em casa, a criança ficar só nas telas. Eu tenho que ser. E para vocês terem uma ideia de como é importante isso, hoje a Gabriela é pedagoga, Uau! ela é noiva, trabalha numa escola de educação infantil, super independente, assim, me ensina. Eu tô aqui, eu conheci o doutor Tiago, porque a Gabi chegou para mim o ano passado e falou: "Mãe, como que eu sei", porque ela como auxiliar de classe, ela fica com as crianças Sim, neurodivergentes. E ela estava com uma criança com autismo. Ela falou: "Mãe, como que eu sei se ele está fazendo birra ou se é uma crise?" Eu olhei para ela: "Filha, não faço ideia. Pergunta sobre síndrome de Down, que eu conheço". E é tão interessante que a primeira aluna que a Gabi acompanhou, ela hoje tem síndrome de Down. A bebezinha, que hoje tá uma menina excelente, super bem desenvolvida, porque a Gabi parece que tem essa coisa que chama. E ela começou a me insistir tanto com esse negócio do autismo, sabe? E quando você começa a falei: "Então vamos pesquisar". Comecei a pesquisar, e como eu não conhecia, você fala: "E agora?". Daí uma psicóloga que me atendia na época, eu falei: "Olha, me indica profissionais que eu possa confiar, tanto para mim quanto para a Gabi, porque tem informação que eu preciso filtrar um pouco sim, para a Gabi entender, né, entendi. os passos importantes". E ela me indicou o doutor Tiago. Ela falou: "Lília, doutor Tiago é 10, você vai adorar, tá na mesma linha de pensamento". E foi onde eu conheci o doutor Tiago. Entendi, Então, assim, vindo para esse evento, eu cheguei a me emocionar. imagino. Porque hoje eu só tô aqui, conhecendo esse mundo, podendo ajudar outras famílias, É uma troca, né? porque é a Gabi, minha filha, que foi estimulada, que Sim, lá atrás eu nunca imaginei que ela ia se formar. A minha intenção era: eu quero que ela seja feliz. Ela veio me perguntar como cuidar de uma criança autista. entendi. Então, assim, olha o potencial. Sim. Isso é muito importante para os pais, principalmente, que eles podem ver que a criança pode sim levar uma vida normal. Se cada um cumprir com a sua parte, né? Buscar um acompanhamento, um auxílio, ter profissionais ali, né? Procurando profissionais adequados, né? Que nem o doutor Tiago Castro e essa mesma médica que indicou ele. Uhum. Enfim, faz toda a diferença na vida, né? De um profissional. Faz. Assim, infelizmente, temos, como em qualquer área, profissionais que não são tão qualificados. Então eu peço para as famílias tomarem muito cuidado. Então, quando eu faço esse acompanhamento, né, que é para acolher essa família, que normalmente a família não foi acolhida. Então as famílias me procuram porque a criança apresenta algum mau comportamento, e que eu falo: comportamento é comunicação. E mau comportamento, a criança está falando: tem algo errado. Fiquem atentos, não tenta resolver só o mau comportamento. O que está por trás do mau comportamento? Entendi. Então, quando você começa a estudar, trabalhar com a família, acolher e mostrar para ela a importância, o papel da família no dia a dia de qualquer criança, típica ou atípica, a diferença que é, eu falo assim, dá trabalho? Dá. Criança, filho, dá trabalho, né? Os nossos dá um pouco mais, porque a gente precisa se empenhar mais, eles levam um tempo maior para fazer as atividades, só que é possível. Hoje eu posso Sim. estar no evento Não é um trabalho em desse. vão, né? Não, hoje eu tô tranquila, porque eu sei que a Gabi tá lá, assim, fazendo as coisas dela, cuidando das coisas, indo trabalhar, super responsável. Porque eu acho que o pai se preocupa muito na falta dele, né? Fala: "E se quando eu não estiver mais presente?". Você A sabe, independência da criança é, é fundamental. é fundamental. Eu tive um grande choque há 2 anos, quando vieram me fazer essa pergunta, eu participando de um grupo de mães, e eu falei: "Realmente, porque é por isso que nós temos que dar a maior autonomia possível". A gente sabe que eles têm as dificuldades, mas a gente pode fornecer apoios, né. Eles têm tantas habilidades, vamos fortalecer as habilidades para que eles possam ser inseridos na sociedade, porque quanto mais autonomia, quando a gente não tiver aqui, eles vão sentir menos. Sim. Então eu falo, a gente Tem que vai ter eles trabalhar têm que ter muito, autoconfiança, né. precisa. Até Não ser mesmo dependente.
por que essa autoconfiança, né? Porque eu falo assim que eu acho que é a maior dor da mãe, principalmente, é saber que o filho vai enfrentar preconceito. A Gabi mesmo fala, em algumas falas dela, ela falou: "Eu recebi muitos nãos, falaram até que eu não ia conseguir, mas olha, hoje eu sou pedagoga". Olha só que legal, uma conquista, Uma né? conquista. Então a gente tem que Sim, fortalecer nossos filhos, porque sim, a vontade da mãe é pôr numa bolha. Se sim, a gente pudesse pôr debaixo da asa e ninguém mexe, era o que a gente queria, mas não é sim. assim. A realidade é Então, outra, né? a gente tem que fortalecer. Vamos fortalecer nossos filhos, falar mesmo, tem dificuldade nisso, mas tem dificuldade naquilo, e se alguém perguntar, responda sim, para que eles possam ter essa autoconfiança. E é importante jogar aberto com a criança, ela saber que existe um Muito. problema, né, porque pode Sim, acontecer da criança os pais esconder, tentar blindar ela. é. "Ah não, você é normal", por exemplo, né. "Você não fez isso", Não. você sempre foi realista com ela. Sim. E o da Gabi foi tão interessante, como a gente teve assim, não, a Gabi tem que tratar a Gabi como qualquer outra criança, né, então ela tem suas peculiaridades, suas dificuldades? Tem, como outras crianças também têm. É onde eu falei a importância do limite, né, então tem que E ter a importância da limite. inclusão É também, porque ela inclusão. falou: "Não, ela não ela é uma criança como qualquer Sim, outra, a diferença é o tipo o grau de atenção". é o grau de atenção, o grau de suporte. Vamos encontrar dificuldades nas escolas? Sim. Vai ter escola que não aceita? Vai, mas vai ter escola que aceita, vai ter escola, como foi no caso da Gabi, que falou: "Lilian, não conheço, nunca trabalhei", falei: "Tamo junto, eu também não". E você vem de uma época que, não existia uma lei que um Hum, autista precisava ser assistido como existe hoje, né. Antes era mais era mais difícil. Hoje difícil. ainda tem uma lei, parece, Tem, né, hoje tem que uma lei, por isso que eu falo, tem que ir atrás das leis sim, sim, você tem pelos direito, a direitos. criança tem direito de um acompanhante na escola e um acompanhante pedagógico, não é só um cuidador. Só que existe um cuidado diferente aí e até uma coisa que pode preocupar um pouco. Quando essa cuidadora não tem o preparo, o pai tem que estar atento e acompanhando como está sendo esse acompanhamento, porque é o seguinte, você acompanhou porque não tinha, Sim, ou seja, você deu uma boa assistência. Hoje o pai pode aham, falar: "Ah, já tem uma assistente ali, vou deixar tranquilo então", mas sim, será que está é. sendo bem assistido? Então é importante também dar atenção a isso, né. Não só saber que hoje existe essa lei, fazer valer a lei para o seu filho, como também acompanhar. Não terceirize a Não é. responsabilidade, E foi né. interessante que tivemos uma palestra, assim, Ela falou ontem, é sabe. mesmo? Por quê? Como identificar se está sendo um bom profissional? Porque o que acontece, que eu vejo nessa correria dos dias, a gente tem muito essa terceirização. Isso Sim, para qualquer criança, só que no caso das nossas, tem que ter um cuidado especial. entendi. Então, precisa dos profissionais, mas qual o trabalho que aquele profissional está fazendo? Não está evoluindo, tem algo não está como que tá? Então tem algo errado, tem Sim. que ficar de olho, tem que ficar atento. E E no caso, falando do seu método agora, hum, né, que você criou, graças a toda essa vivência, toda essa uhum, experiência, né, que você é como se tivesse feito sem querer um laboratório. sim, Né, você uhum, validou, teve um é, efeito positivo que hoje a gente vê, né, a Gabi como aham, é independente, né. sim, Que pena que a gente daqui a pouco, de repente, a gente até poderia abrir uma foto dela aqui, que pena que a gente vamos, não programou, mas a gente vamos aham, mostrar uma imagem é, dela agora? E aí, e é importante isso, a gente saber que uhum, a independência que ela tem, graças a tudo que você sim, criou, e que agora você vai fazer o seguinte, pegar juntou tudo isso e criou um aham, método. Como que se chama esse método? chama vela, Vela. vela, Por que vela? vela, porque ilumina o caminho, Ilumina o caminho. né. O Olha, e é tripé bem interessante a vela, porque você vem de uma época que não tinha lâmpada, não não tinha tinha o que internet. tem hoje, o conhecimento. Então você pegou uma Sim, vela e criou, tipo, no momento que eu não tinha tanta tecnologia, no momento que eu uhum. não tinha tantos recursos, tinha que usar simplesmente uma vela. Você conseguiu iluminar o caminho. Hoje, se você juntar o seu método, sua experiência, e com tudo que a gente tem, principalmente, né, essas Uhum. conhecimentos do Dr. Tiago, hoje a pessoa pode andar de lanterna, né. Sim, não, é incrível. E é interessante que eu tenho uma grande resistência às redes sociais, né, Entendi. porque eu não vim dessa rede É social. coisa nova, É, né, em pra nós casa também eu sempre tive muito cuidado com meus filhos. A Gabi, então você entra no Instagram dela, não tem quase nada, ela não é de postar. E até hoje, qualquer pessoa que ela vai adicionar, ela me consulta. olha só que legal. E ontem eu falei que eu levei uns puxões de orelha de todos lá, que fala assim: "Você não pode guardar o seu conhecimento", né. E realmente, a gente com essa tecnologia, a gente pode levar para o mundo, É né. verdade.
E eu comecei a perceber, antes de criar um nome, eu já tinha criado um tripé. Depois de toda a vivência com a Gabi, de muito estudo, muita dedicação, o que eu percebi para o sucesso, para que a gente consiga atingir uma autonomia, né? Uma autonomia com apoio, uma independência, que precisa de vínculo seguro, é a base. Estímulos contínuos. O estímulo é para sempre. Para nós, a gente não tem que estimular o cérebro para não ter Alzheimer. Sim. No caso deles, eles têm envelhecimento precoce. Então, as células envelhecem mais. Então, se eles ficam com menos estímulo, a gente vê uma queda rápida. Então, a Gabi, se ela ficar um tempo, vamos, sem trabalhar, como já teve um período, acabou a faculdade, ela estava sem trabalhar, o cognitivo tem uma queda. Entendi. Então, é muito rápido. Então, Tem que estar estímulo constante é o ali. tempo todo. E é Na de verdade, dentro todo de ser casa. humano, né? Eu acho que todo mundo É é. por isso É que o eu que o falo, caso deles é um pouquinho é um mais, pouquinho, é mais mais visível, é né. mais visível, é. Tanto é que eu falo, o meu método é para qualquer criança. E você agregou conhecimento de fora, além da sua experiência a sua vivência, nesse método? O que eu agreguei foi acho que principalmente o vínculo, né, estímulos, que foi o que o médico falou, né, ele falou: "Toda criança precisa de estímulo". É que você teve muito contato profissionais, você juntou todas essas Sim, eu fui orientações. juntando, sabe, pega É coisa os ali, quebra-cabeça né. ali, né. E um outro pilar, assim, que eu falo: "Gente, é primordial, limites conscientes". Todos precisamos de limites, a gente precisa de regras sociais, eles também. Então, se você junta esse tripé, e eu falo que essa metodologia, já teve alguns profissionais me procurando: "Lília, como eu aplico?" Falei: "Não, essa metodologia é para os pais, isso é para aplicar em casa, no dia a dia. Os profissionais têm as técnicas que Mas os ajudam profissionais também muito", pode pegar tudo isso para orientar os pais. que é o que a Então gente fala pode agregar ao que ele sabe muito. da É. teoria ali, né. Tanto é que eu falo principalmente profissionais que trabalham com convênio, que tem o período curto. Eu falo: "Se vocês têm 20 minutos, meia hora, ensine os pais, para que os pais façam em casa". Porque é onde vai funcionar, é no dia a dia que funciona. Então, sabe, quando eu criei esse tripé e me veio a ideia da vela, e agora ainda você fazendo essa analogia, eu falo: "Que lindo", Tem todo né, sentido, né. fez todo sentido. Agora, uma pergunta interessante, né, que eu estava pensando aqui, né. Quais as principais dores que um pai tem, você em cima de tudo isso, de toda essa vivência? Olha, a principal dor, primeiro é o luto quando, principalmente nessa idealização, né, eu acho que na nossa sociedade, que é tudo muito mostrado artificialmente, né. Então parece que tudo é lindo, que a maternidade é Sim, linda. Então o que que acontece? Por que o meu filho não é assim? Né, o que que eu fiz de errado? Então essa culpa, essa rejeição, que o pior de tudo, a mãe se sente culpada por estar rejeitando o seu filho. E sendo que é natural, que é o que eu levo para as mães, é natural sentir isso. É natural, às vezes, falar assim: "Gente, por que que eu fui ter filho?" São sentimentos que é normal uma mãe sentir, nem por isso ela deixa de amar o seu filho. Então acho que primeiro vem essa culpa, e depois, quando a família aceita, vem: "Meu filho vai sofrer muito preconceito. Como que a vida vai tratar meu filho, principalmente quando eu não estiver mais aqui?". é. Eu acho E que são agora as falando sobre principais o método, né, dores. como que hoje você divulga, como que um pai pode ter acesso a esse método Vela? Então, estou começando com o Instagram. Antes, Instagram. minha divulgação realmente era familiar, boca a boca, os profissionais que me conhecem. Então agora eu estou entrando no Instagram para estar levando mais esse método para as E famílias. aí as reuniões são presenciais, Pode ser online, online ou presencial. online ou presencial? Isso. E aí é um protocolo por quanto tempo? Como que é isso? Então, normalmente, 8 semanas a gente consegue adequar. Tem famílias que precisam de mais, tem família que precisam de menos, vai depender do período que a família tá, E, né. tem apostila, tem algum material que Sim, acompanha, eu além tenho das todo ma suas mentorias? sim, eu tenho todo o material, tudo com evidências científicas, com exercícios práticos, porque não adianta falar: "Faça isso", e não dar o caminho, Sim, né. E sempre eu falo para as famílias: "Eu vou dar o meu 100% no 50% que me compete", sim. porque a outra metade depende de você.
Então, se a família não estiver engajada, não seguir as orientações, não vai funcionar. Agora, uma coisa que eu acho importante é envolver o pai. Qual que é a importância do pai ser envolvido? Porque a Hum, gente percebe que num evento fundamental. como esse, a maioria são mulheres. Ou Sim. seja, a maior dor é da mulher, as que Aham. mais se envolve é a mulher, e o peso fica principalmente para a É, mulher. Como que você colocou isso para orientar a importância do homem sim. nesse processo? Você sabe que é triste, ainda o doutor Tiago trouxe dado ontem, apenas 20% dos pais continuam com suas famílias depois de um diagnóstico. Sim, Então eu, no meu trabalho, que eu trabalho com gestantes, antes de trabalhar com mentoria, o meu trabalho é incluir o pai. Tanto é que quando eu começo a atender uma família, que o pai está muito presente, igual a família que eu estou atendendo, ele se assusta com os questionamentos que eu faço para ele. Falo: sim. "Sim, por quê?" E ele falou assim: "Eu nunca me senti acolhido, porque ninguém pensa na gente". Falei: "Então, o pai passa por muitas provações, né, por muita pressão e ainda tem que dar conta de cuidar daquela mãe", que nem eu vejo meu marido tomar cuidado para minha esposa não ter depressão. E ele? E a É, preocupação que ele tem de não ficar sim. O desempregado, plano de saúde, sabe? né, os custos Então, envolvidos que não são não são baratos. Então, quer dizer, baratos. são 2 frentes de Sim, preocupação. sim. Ela tá preocupada com a educação e ele no Sim, fornecimento, né, ele sim. Então eu acho assim, tem, se o pai pode estar, né, que seja um pouco, eu laço os pais sim, mesmo se estão sim, é isso aí. separados. Lilian, deixa o seu Instagram para que as pessoas possam entrar em contato contigo e o contato do WhatsApp, pode me dar uma Tá, meu mensagem Instagram ali. é lilianmoura.infância. E eu gostaria de deixar uma frase, que na verdade não é minha frase, é da Gabi. A Gabi, ela faz muitas lives também, ela tá mais adiantada que a mãe dela. E ela fala assim, ó: "Nunca desista do seu sonho". Parabéns, Lilian, Obrigada. pela sua história, pelo seu empenho, pelo seu amor. Você faz por amor e agora com certeza você vai ajudar muitas famílias a ter esse mesmo resultado. Eu tenho certeza que você juntando toda a mentoria do Dr. Tiago Castro, esse conhecimento regular que você busca, mais a vivência que você teve, é sucesso. O método Vela é sucesso para realmente abraçar os pais e as mães, e principalmente a criança. Parabéns. Obrigada, obrigada mesmo pela E eu oportunidade. agradeço muito por ter aceitado a nossa entrevista e assim ficamos aqui por mais essa entrevista calorosa, encorajadora, que realmente motiva os pais, né, a pegar como se diz, porque às vezes é um peso, né, mas você não está sozinho, Não. você tem um acompanhamento, você pode Uhum. dividir a carga. Com certeza E fica mais o leve. método Vela é você dividir essa carga. Então, já tem aí o contato do Instagram, o contato da doutora Lilian, e parabéns mais uma vez. E assim Obrigada. finalizamos mais uma entrevista aqui no Espectro 2025.